Eu costumo dizer que Deus ele nos deu um livro, ele não nos deu biscoitinhos da sorte, né? Então, um livro ele foi feito para ser aprendido, estudado, entendido. E a mensagem do livro foi feita para ser entendida dentro daquilo que o autor, quando escreveu, tinha a intenção de comunicar. Porque essa era a intenção do Espírito Santo quando inspirou o autor a escrever o texto. Então nós vamos continuar o nosso estudo de Gálatas. Nós estamos no capítulo 5. Hoje nós leremos os versículos 19, 20 e 21 de Gálatas 5, porque eles formam um todo coerente, mas o nosso foco será no versículo 19. Então assim diz Gálatas no capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pai, que nós aprendamos com a Tua palavra hoje e que fique claro para nós aquilo que o Teu Espírito Santo tinha há 2000 anos, intenção de nos comunicar hoje neste culto, quando essas palavras foram escritas, na inspiração do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aprendido na carta aos Gálatas a respeito da incapacidade que o ser humano tem de salvar a si mesmo. Nós temos aprendido que se o ser humano dependesse simplesmente de pegar a lei de Deus, a lei que o Senhor deu ao povo de Israel, na Torá, no Antigo Testamento, e se dispusesse a aplicar essa lei e a salvação do ser humano dependesse disso, o ser humano estaria perdido, porque o ser humano, como o Claudinho bem colocou, desde a queda, se tornou incapaz, absolutamente incapaz de agradar a Deus na sua própria natureza. E é por isso que nós temos um intermediador entre Deus e nós, Jesus Cristo, o homem. E na carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos que o grande conflito que estava acontecendo ali, principalmente no mundo gentio, no mundo não judeu, era que havia um grupo de pessoas que estavam tentando judaizar o cristianismo. Então, se os cristãos são seguidores de Jesus, diziam eles, e Jesus era judeu, qual é o papel que o judaísmo tem no cristianismo? Ora, Jesus precisa ser crido, diziam eles, diziam os judaizantes. Mas se você não cumprir a lei de Israel, a lei judaica, já que Jesus cumpriu toda a lei judaica e não falhou em um só ponto, então se você não fizer como Jesus e cumprir toda a lei judaica, você não tem como ser salvo. E Paulo, para refutar essa ideia, ele escreve essa carta aos Gálatas, que estavam deixando essas figuras chamadas de judaizantes entrarem lá. E ele vem explicando ao longo da carta, ele vem explicando que eles estavam livres disso. Ele vem explicando que para Deus circuncisão ou não circuncisão não faz diferença para Jesus. Ele vem explicando aos Gálatas que o que Jesus comprou para nós foi liberdade. Ele comprou verdadeiro acesso ao Pai, sem que houvesse necessidade de algum tipo de item, de totem religioso ou de ritual que te colocasse no céu. Não é Jesus mais alguma coisa, como bem diz o apóstolo Paulo. Porque se você tentar obedecer à lei para se salvar, então Jesus Cristo para você ele morreu em vão, porque você está tentando se salvar na sua própria força. Então uma carta que trata sobre a salvação somente pela fé, foi uma carta extremamente importante na Reforma Protestante. É uma carta que trata sobre a liberdade que nós temos, o livre acesso a Deus, sem a necessidade de nenhum tipo de ritualismo, de nenhum tipo de judaísmo, de nenhum tipo de circuncisão para se achegar a Deus, porque Jesus Cristo é o nosso acesso, e por meio da fé nós estamos dentro. Mas Paulo ele vem no capítulo 5 ensinar que nós não podemos de maneira nenhuma pegar essa liberdade que nós temos em Cristo e usar essa liberdade como pretexto para dar ocasião à carne. Porque liberdade para pecar
é uma contradição em termos, uma vez que pecado é escravidão. Não existe liberdade para pecar. É contraditório. A liberdade para a qual Cristo nos libertou é a liberdade das amarras do pecado e a liberdade de métodos religiosos que nos fariam com que a gente se achegasse a Deus. Semana passada nós falamos um pouco sobre como exercer a nossa liberdade e como não deixar que a nossa liberdade se transformasse em libertinagem. Como não fazer com que a nossa definição de liberdade fosse igual à definição do mundo. Porque para o mundo, liberdade é algo que para nós é escravidão. Para o mundo, liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser. E isso, num mundo de pessoas que são caídas, que são dominadas pelo pecado, fazer o que você quer nunca é uma boa coisa. Se fazer o que você quer, no tempo que você quer, na hora que você quer, fosse uma boa coisa, a humanidade não teria caído, porque a história do povo de Israel, a história da humanidade, é o ser humano fazendo, assim como diz o livro de Juízes, fazendo o que é bom aos próprios olhos, isso desagradando a Deus o tempo inteiro. Então vem o ser humano perfeito, Jesus Cristo, o homem-Deus, vive a vida perfeita que nós não vivemos, exerce a liberdade da maneira que o ser humano não consegue exercer. Não houve homem mais livre do que Jesus. Não houve homem mais livre do que Jesus. E Jesus nunca precisou pecar para exercer a liberdade dele. Nunca. Nenhum. Foi tentado em tudo e em nada pecou, diz o autor de Hebreus no capítulo 5. Dizia Jesus que o alimento dele, João 4,34, era fazer a vontade do Pai. Esse era o alimento, a nutrição dele. E Jesus vem, vive a vida que ser humano nenhum vive. Morre como um pecador para que nós pudéssemos ser tratados pela fé em Jesus, como se nós tivéssemos vivido a vida que Jesus viveu. Só que uma vez dentro da fé e exercendo essa liberdade, Paulo ele agora quer ensinar como aconteceram as manifestações da carne e do espírito, uma vez que a carne e o espírito militam um contra o outro. Você tem uma natureza pecaminosa que está ali em constante luta contra o Espírito de Deus. E Charles Spurgeon dizia, muitos teólogos discordam dele nesse ponto, mas eu entendo o que ele quis dizer quando ele dizia que a carne e o espírito são como duas feras lutando. Ganha aquela que você alimentar mais, não é? Muitos teólogos discordam dele, porque realmente existe uma progressão na santificação. No final das contas, o Espírito vencerá. Aquele que está salvo, Jesus disse, aquele que o Pai trouxe, aquele que o Pai me trouxe, aquele que o Pai me dá, de forma nenhuma eu os lançarei fora, de forma nenhuma. Mas eu entendo o que Spurgeon queria dizer. Ele fazia alusão ao que Paulo estava dizendo assim: ande no Espírito e você não satisfará os desejos da carne. Lembrando que carne não é só corpo, carne física. A palavra grega diz respeito à nossa natureza pecaminosa, né? A palavra sarx, carne, ela diz respeito a todos os nossos impulsos pecaminosos. Eles estão presentes no corpo, eles estão presentes nos pensamentos, eles estão presentes na nossa alma, eles estão presentes em todo lugar. É por isso que nós falamos sobre a doutrina da depravação total. O ser humano ficou depravado em todas as áreas, em todas as áreas. E Deus ele vem nos libertar dessa depravação através de Jesus. Hoje nós começaremos a estudar essa pequena lista que Paulo nos dá, uma lista de como a carne, de como a sarx se manifesta, para que nós saibamos que quando qualquer item dessa lista vier a se manifestar, para que nós saibamos que aquilo não vem do Espírito, aquilo vem da nossa carne, vem do nosso pecado. E quando qualquer um desses itens, qualquer um dos itens dessa lista vier à tona, nós temos que saber, nós não podemos nos enganar, nós temos que saber, isso não vem de Deus, isso não vem do Espírito. E Paulo ele é extremamente didático. Eu sou da tese de que toda vez que a Bíblia te dá uma lista, você precisa estudar item a item daquela lista com muita atenção. Porque cada palavra da Bíblia é inspirada. E no momento que ela te dá uma lista de substantivos, existe algo ali que Deus está tentando te ensinar. Então hoje nós vamos começar a entender como a carne se manifesta. E quais são as coisas contra as quais nós precisamos lutar na força do Espírito Santo, como nós aprendemos semana passada, no momento que qualquer uma dessas coisas aqui vier a perturbar a nossa vida, perturbar a nossa liberdade como cristãos. No versículo 19, quando ele diz que as obras da carne são claras, são manifestas, elas são conhecidas, ou seja, não estamos falando de nada aqui que você não saiba o que é. Quando ele diz que as obras da carne são manifestas, o primeiro item que ele dá, na minha Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, está escrito imoralidade sexual. Esse termo foi traduzido de diversas maneiras
Nas Bíblias de vocês, eu tenho certeza que vocês devem ter visto várias palavras diferentes, não é? A Almeida século XXI traduz essa palavra como imoralidade. A minha versão, a Nova Almeida atualizada, a NVI, né, que é a nova versão internacional, e a NVT, nova versão transformadora, traduzem como imoralidade sexual. A Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada traduzem como prostituição. A Almeida Corrigida e Fiel traduz por duas palavras esse termo, adultério e fornicação. E a Sociedade Bíblica Britânica e a versão católica traduzem como fornicação. Veja a miríade de traduções. A palavra grega que nós encontramos aqui, no versículo 19, é porneia. Essa é a palavra grega. E ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. Porneia, que ganha tantas traduções diferentes para a língua portuguesa, nós entendemos, estudando a palavra ao longo da Bíblia, que porneia é qualquer tipo de interação sexual que esteja fora daquilo que Deus considera moral. Por isso, na minha humilde opinião, a melhor tradução de todas é imoralidade sexual. Eu acredito que algumas das outras traduções podem tirar um pouco daquilo que a palavra abrange, quando, por exemplo, a Revista Atualizada, que é a versão mais comum, acredito que a da maioria de vocês aí traduz como prostituição. Eu acredito que a pessoa que tem aquela visão de prostituição como nós temos aqui no nosso ambiente, no século XXI, vê prostituição somente como vender o próprio corpo aí para ganhar dinheiro. Mas a palavra, na verdade, ela tem uma carga de significado tão grande, e a melhor tradução para mim é imoralidade sexual. Por quê? Porque porneia é tudo aquilo que é sexualmente imoral aos olhos do Senhor. E assim, para dizer o que é ilícito aos olhos do Senhor em termos de sexualidade, é mais fácil falar sobre aquilo que é lícito, que a lista é bem menor. Durante toda a Bíblia nós vemos que sexualidade é algo que foi criado por Deus para ser usufruído dentro do contexto do sagrado matrimônio. Nós vemos em Gênesis 2 que a intenção de Deus ao criar a relação sexual era, primeiramente, que aquilo fosse uma ferramenta para povoar a terra, e que o uso correto, conforme ele ensina a Adão e Eva ali na criação, era que a relação sexual fosse usufruída de maneira monogâmica, de maneira indissolúvel e heterossexual. Esse foi o padrão que Deus estabeleceu na criação. E nós vemos também no livro de Cantares, especificamente, que a relação sexual também é algo que Deus criou para o prazer do casal. E, portanto, não serve somente para a reprodução. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 7 nos diz que o casal não pode ficar sem o exercício sexual dentro do casamento, porque isso pode ser usado por Satanás para tentá-los. Então o ato sexual não só pode, como ele deve ser praticado dentro do contexto do sagrado matrimônio. Porém, qualquer exercício sexual fora daquilo que se entende por casamento é porneia. Imoralidade é pecado. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca me esqueci. Alguma escola bíblica dominical quando eu era bem jovem. Deus criou o sexo e deu um título para o sexo, casamento. Deus criou o sexo e ele chamou o sexo de casamento. Então vamos ver algumas coisas que a Bíblia diz sobre isso, sobre porneia. Primeiramente, a Bíblia nos diz em Marcos 7, versículos 21 e 22, que porneia, imoralidade sexual, fornicação ou prostituição, como quer que esteja na Bíblia de vocês, Marcos 7, 21 e 22 diz que porneia surge no coração. Diz assim, Jesus, em Marcos 7, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as porneias, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu tudo aquilo que a gente chama de puro, e é claro, né, ele corrompeu tudo aquilo que Deus chama de puro, e é claro que isso se estende à sexualidade. E conforme nós temos aprendido ao longo da carta aos Gálatas, não se pode tratar pecado de maneira externa. Por isso que a lei não nos salva, por isso que a lista de regras não salva, porque ela não trata as entranhas do ser humano conforme Jesus diz. A porneia surge no coração. Começou no coração, sempre no coração. Imoralidade sexual não é algo que você faz só porque você é externamente tentado. Imoralidade sexual reside no seu coração, no meu coração, no nosso coração. E somente se manifesta externamente. E quando se manifesta, nós sabemos, é uma obra da carne.
não é uma obra do Espírito. Quando qualquer coisa acontece na sua vida que qualifica algum tipo de interação sexual fora daquilo que Deus chama de santo, aquilo não vem do Espírito. Porque é mania hoje as pessoas tentarem santificar pecado. É mania, eu fiz isso na minha vida, a maioria das pessoas faz. Ah, mas esse casal de namorados se ama tanto. Não, mas olha aquele casal homossexual, eles se dão muito melhor do que muitos casais héteros. As pessoas tentando santificar o pecado, tentando dizer que porque aos nossos olhos aquilo parece muito puro, muito bonito, muito santo, de alguma forma aquilo é puro, bonito ou santo. Mas a gente sabe que a porneia, que qualifica qualquer tipo de interação sexual fora dos padrões divinos, é uma obra da carne. Não é uma obra do Espírito de Deus. Não emana do Espírito, não veio de Deus. Colossenses 3,5 diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E quando ele diz natureza terrena, ele está falando das sarx, da natureza pecaminosa. E ele lista imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Uma das coisas que o Espírito de Deus faz quando nós nos convertemos é começar a eliminar, a limpar da nossa vida tudo aquilo que emana da carne, das sarx, da natureza pecaminosa. E conforme nós aprendemos semana passada, nós temos que andar no Espírito para que isso aconteça, para que esse processo de limpeza aconteça. Ou seja, nós temos que usar os meios de graça. Lembram que andar no Espírito é usar os meios de graça que Deus nos dá para a santificação? Oração, leitura da palavra, comunhão na igreja, confissão de pecado, tudo isso para que o pecado seja expurgado das nossas vidas aos poucos. E a porneia está nessa categoria. A porneia está na categoria das coisas que precisam ser eliminadas por vias de oração, por vias de Bíblia, de igreja e de confissão de pecado. Uma sociedade recheada de porneia, como nós vemos, é um sinal de julgamento divino. Veja o que diz Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Porque o que se pode saber a respeito de Deus é manifesto entre eles. Deus lhes manifestou. Então você pega coisas assim como a homossexualidade ou a transexualidade, por exemplo. A biologia nos deixa muito claro que algumas coisas servem para algumas coisas e outras coisas servem para outras. Porque o que de Deus se pode conhecer, ele deixou muito claro na natureza. Mas os homens, eles suprimiram a verdade, é o que diz Romanos 1. E aí a impiedade e a injustiça se manifesta. Então a ira de Deus se revela do céu contra os homens. Olha só, os atributos de Deus, diz Romanos 1, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Não diz o Salmo 19 que a natureza proclama a glória de Deus? Por isso os seres humanos são o quê? Indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, que ele revelou, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Uma maneira bonitinha de dizer que as pessoas ficaram loucas. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. É aquilo, quando a gente fala as verdades para o mundo, a gente não é louco? Como cristão? A gente não é retrógrado? Eles dizem que são sábios, se tornaram loucos. Por isso 1 Coríntios 1 vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Né? E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível. E trocaram por aves, por quadrúpedes, por répteis. Enfim, tudo isso dizendo que o ser humano, porque é louco, em pecado, se tornou idólatra. E aí, olha o juízo de Deus. Por isso, por causa dessa idolatria, Deus os entregou. Ele tirou a mão. Ele os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para que eles desonrassem o seu corpo entre si. O juízo de Deus, em Romanos 1, foi deixar que os homens se sentissem livres para fazerem o que quisessem. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Romanos 1, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, por outra mulher no caso, contrário à natureza. Isso é lesbianismo, para qualquer pessoa que venha dizer que o Novo Testamento não fala sobre homossexualidade. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição
pelo seu erro. Ou seja, segundo a lógica de Romanos 1, a primeira coisa que acontece quando Deus ele tira a mão de uma nação, julgando essa nação, o que acontece nessa nação? Uma grande revolução sexual. É o padrão que nós vemos em Romanos 1. E todo mundo chama essa grande revolução sexual de liberdade. Julgamento de Deus. Ele deixou os homens se sentirem livres, eles estão lá difamando os próprios corpos. Uma grande revolução sexual. E todo mundo chamando isso de liberdade, domínio pelo próprio corpo. Alguns anos depois, segundo a lógica de Romanos 1, o que acontece é uma grande revolução homossexual. Vejam, a nossa nação, o nosso mundo nesse momento está vivendo o juízo de Deus. Onde as pessoas estão chamando aquilo que é puro de impuro, aquilo que é impuro de puro, como diz Isaías, o profeta Isaías no capítulo 5, ele diz, ai daqueles que chamam certo de errado e errado de certo. Isso é Deus tirando a mão, isso é julgamento divino. O que as pessoas chamam de liberdade, a Bíblia chama de julgamento de Deus. A Bíblia chama de Deus tirando a mão e deixando os homens se destruírem sexualmente. Isso começa na sociedade de maneira muito pequena, com uma simples quebra do padrão sexual de Deus. E tempos depois de você ter justificado uma pequena coisinha aqui, uma pequena coisinha ali, tudo que foge daquilo que Deus chama de santo sexualmente está dentro dessa categoria. A porneia, a imoralidade sexual, a prostituição, começa pequeno. E a gente vai dando corda para esse tipo de coisa. Adolescentes se beijando, se pegando na frente das igrejas. Isso completamente normalizado, já está fora daquilo que Deus chama de santo sexualmente. Tempos depois, você vai dando corda, vai normalizando. Tempos depois, os valores que Deus tem para a sexualidade começam a ser destruídos, desconstruídos, e chega um ponto. Paulo vai dizer lá para Timóteo que no final dos tempos as pessoas vão ficar tão loucas que elas vão querer proibir o consumo de carne e proibir o casamento, né? E aí parece um pouco absurdo. Por que as pessoas proibiriam o casamento e o consumo de carne? Tá aí. As pessoas, até os crentes, negligenciando o casamento heterossexual, dando todas as desculpas que podem para não se casarem e vivendo uma vida sexual precoce porque não querem se casar, porque tem que ficar rico antes, tem que comprar 3 carros antes, 3 casas, 3 terrenos, mas não vamos casar não. Inclusive, a gente vê cada vez mais pessoas não se casando, vivendo na casa dos pais até os 35, enquanto os homossexuais estão lá na justiça, doidos para se casarem aos 18 anos se der, e todo mundo batendo palma. Tudo invertido. Enquanto os crentes que foram chamados ao matrimônio não se casam, não têm filhos, os homossexuais estão aí, lutando para se casarem, para poderem adotar crianças. E a gente acha que isso não tem nada a ver com o julgamento que o Senhor fala no livro de Romanos, no capítulo 1, gente, tudo isso é porneia, tudo isso é imoralidade sexual e é uma manifesta obra da carne na sociedade. Porneia é algo tão triste, que Jesus ele deu a porneia como cláusula de saída para um casamento. A única cláusula de saída que ele deu para o casamento, a imoralidade sexual, por causa da dureza do coração humano. Porque é algo que dói tanto quando existe adultério dentro do casamento, por exemplo, e a dureza do coração humano em perdoar não permitiria que esse casamento seguisse de maneira saudável, Jesus ele acaba dando esta cláusula de saída, mas deixando muito claro o que ele diz em Malaquias: eu odeio o divórcio. Mas por causa da dureza do coração de vocês, porque conforme nos dias de Moisés, como quando o cônjuge morresse, o marido ele era autorizado a ter outra esposa, os maridos matavam as esposas por causa de porneia, para poder sair do casamento logo e ter outra mulher. Essa cláusula de saída foi dada por Moisés, para os israelitas, para que se houvesse adultério poderia se dissolver o casamento. Ela é repetida por Jesus, mas isso é uma coisa muito triste. É triste ver às vezes casais torcendo, isso existe, torcendo para o outro cometer adultério para que ele possa ter alguma desculpa para se divorciar. Olha que tristeza que é a porneia. Porneia é algo tão triste que Deus usa a figura da relação sexual ilícita para descrever a atitude do seu povo, Israel, em relação a ele, traindo o seu Deus, a ponto de ele ter mandado o profeta Oséias se casar com uma prostituta, só para que através de Oséias ele pudesse mostrar para a nação como ele se sentia, porque ele dizia: eu também, a minha noiva é uma prostituta, que se prostitui com outros deuses, que se prostitui com idolatrias. É assim que o noivo se sente em relação à sua noiva muitas vezes, o Senhor Jesus. Nos nossos dias a porneia está tão presente que nós não conseguimos ir ao shopping sem ver imagens de pessoas peladas nos pôsteres.
Isso é uma obra da carne, não vem do Espírito de Deus. É muito difícil assistir um filme ou uma série sem cenas explícitas de sexualidade. Isso é uma obra da carne, não vem do Espírito de Deus. É quase impossível passar pelas redes sociais sem ver pessoas seminuas. Isso é uma obra da carne, não vem do Espírito de Deus. Quaisquer relacionamentos sexuais sem pretensão de casamento, ou fora do casamento. Relacionamentos sexuais adúlteros. Relacionamentos homossexuais. Pornografia, que é de onde vem a palavra, que veio, né, justamente da palavra porneia do grego. Masturbação, ou os resultados que são projetados para os próximos anos, né? Porque há 50 anos atrás, quando se dizia que os homens iam começar a se transformar em mulheres e as mulheres em homens, diziam que as pessoas de 50 anos atrás eram loucas, que até parece que isso vai ser normalizado, né? Se alguém dissesse há 50 anos atrás que as pessoas iam estar brigando pelo direito de serem chamadas de, não de ele nem de ela, mas de ele e dile, porque não existe sexualidade, não existe gênero mais, há 50 anos atrás o pessoal diria que a gente é louco. Então, hoje, quando se faz projeções de que daqui a muito pouco tempo as pessoas estarão lutando pelo direito de terem relacionamentos bestiais com animais, porque isso já aconteceu na história, ou relacionamentos com objetos, às vezes a gente vê assim, não sei se vocês já viram algumas postagens de homem se casa com cachorro, e parece meme na internet, não é? Gente, isso é bestialidade, isso é triste, isso é obra da carne se manifestando, isso é o ápice da depravação sexual acontecendo, já se manifestando e a gente não prestando atenção. Isso não vem do Espírito de Deus. Qualquer tipo de relacionamento, intenção, impulso sexual que esteja fora do contexto do sagrado matrimônio para o qual Deus o criou, é uma obra da carne, não provém do Espírito de Deus, não tem como santificar, não tem como. A segunda palavra que nós vemos no versículo 19, logo após porneia, seja lá como está traduzido aí na versão de vocês, a próxima palavra é impureza. E essa palavra, ela foi traduzida da mesma forma em todas as versões que eu li. A palavra grega é akatarsia, impureza. E ela está relacionada com falta de limpeza, falta de pureza moral. Essa palavra, ela afunila um pouco mais o significado da primeira, que é porneia. E ela trata da imoralidade sexual num campo um pouco menos óbvio. Porque tudo que eu falei aqui, eu acho que para quem é crente, para quem não é, o pessoal vai achar ruim. Para quem não é, eu poderia ter sido preso por coisas que eu falei aqui na verdade. Mas para quem é crente, nada do que eu falei a respeito da primeira palavra é novidade, não é? Tudo meio que óbvio. Agora, a catársia, impureza, afunila um pouco mais o significado. A catársia é uma impureza moral geral. É quando a nossa depravação ela começa a se manifestar no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Quando a Bíblia fala contra a depravação da sexualidade, ela não está falando só sobre porneia, sobre a imoralidade sexual como se entende no mundo cristão, mas também sobre a catársia, sobre o discurso sexualizado, sobre os pensamentos sexualizados e as intenções sexualizadas. Onde foi que Jesus disse que nascia a porneia, a imoralidade sexual? No coração. Por causa da nossa impureza interna. Vejam, gente, o que diz Efésios 5:3. Povo de Deus, veja o que diz Efésios 5:3. Que a imoralidade sexual e a impureza ou a avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Sequer mencionadas como convém aos santos. Sexualidade explícita precisa sair da nossa linguagem, dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Isso é o que define impureza. Uma das coisas que o cristão precisa entender é que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o fato de você não consumar uma atitude imoral sexualmente de maneira externa não significa que você não está permitindo que a imoralidade sexual emane da sua carne. Se você fala, pensa ou tem intenções com coisas que estão fora do escopo da sexualidade conforme Deus a definiu. Alguns exemplos de como a catársia, a impureza se manifesta. Veja, em conversas sexualizadas. Até entre crentes, é impressionante. Sexo é algo restrito ao casal. Então, conversar coisas sexualizadas, compartilhar de piadas imorais, ou mesmo quando você expõe a sua vida íntima em rodas de conversa, tudo isso não é manifestação do Espírito. Isso é manifestação da carne.
Isso não vem do Espírito de Deus. Além disso, pensamentos sexualizados. Gente, vocês querem uma dica? Assim, eu gosto de um pastor chamado Iago Martins, que ele é bem sensato nesse ponto. Ele diz o seguinte: se eu falar para você não assistir absolutamente nada que tenha cenas picantes na televisão, é mais fácil falar para você cancelar a assinatura do Netflix e assistir só a novela Gênesis, não é? Agora, vamos criar o hábito de pular, de não prestar atenção, de sair de cenas que podem ser comprometedoras para o nosso coração. Porque existem cenas, em séries, em filmes que nós vemos, que despertam exatamente essa impureza aqui de que o texto está falando. Quando aparece alguma cena... Primeiro que se você parar para pensar, a pessoa quando gravou aquela cena estava ofendendo o Senhor. Por gravar uma cena de sexo explícito nua. Então se você como crente assiste aquilo de bom grado, você está permitindo que aquilo entre na sua cabeça. Ninguém pode achar que é santo o suficiente, tão imune ao pecado ao ponto de achar que aquilo não vai levar sua cabeça longe. Isso é impossível. A catarse, a impureza. Ou então, intenções sexualizadas. Tem uma música que eu gosto muito. Eu sempre gosto de voltar nessa música. Uma música de uma banda cristã. Tem um trecho da música que fala assim: que a distância entre a sua mente e as suas mãos é mais curta do que você imagina. A distância daquilo que surge na sua mente para que aquilo se torne um ato consumado, essa distância é mais curta do que você pensa. Veja, a catarse se manifesta quando um chefe, um homem que é gerente de uma empresa, nunca traiu a esposa, não tem nenhuma intenção no coração de traí-la. Mas ele tem uma secretária que ele adora conversar com ela de maneira que qualquer pessoa vê que está acontecendo um flerte ali. Não consumou o ato, mas existe uma intenção no coração, de modo que só falta a oportunidade. A catarse ela se manifesta quando uma mulher ele estabelece um relacionamento com um colega que diz que é grande, que é amigão e tal, mas ele claramente tem intenções de fazer alguma coisa com essa mulher e ela sabe disso. E ela mantém aquela chama acesa, ela deixa a pessoa achar que ela tem aquela chance. A catarse, a impureza, ela se manifesta de maneira discreta, pequena, pequenas doses, pequenas porções. 1 Tessalonicenses 4,7 diz que Deus não nos chamou para essa impureza. Ele nos chamou para a santificação. Ou seja, quando esse tipo de coisa se manifesta e nós damos espaço, aquilo é o oposto da santificação, o oposto do que o Espírito deveria estar fazendo em nós. Vejam o que diz Efésios 4, do 17 ao 20. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração, tendo se tornado insensíveis. Por quê? Porque vivem na vaidade dos pensamentos, se entregaram à libertinagem. Isso é Efésios capítulo 4, versículos 17 em diante. E Efésios 5,5 diz que nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. E aí, finalmente, gente, nas bem-aventuranças, nós vemos o destino daqueles que são o oposto da pessoa que deixa que a catarse se manifeste em seu coração. Nas bem-aventuranças, em Mateus 5,8, nós lemos que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então isso é a catarse, é uma impureza natural, inerente ao ser humano, é uma tendência natural que ele tem para se depravar sexualmente, e mesmo quando não é consumada, ela está ali, ela está presente, existe a intenção, existe o pensamento, existe o comportamento discreto, isso é obra da carne, isso não vem do Espírito de Deus. E a última palavra sobre a qual eu quero falar hoje é a palavra terceira do versículo 19, no caso. Na minha versão, na minha Bíblia, está escrito lascívia. Algumas versões trazem como libertinagem, outras como indecência. A palavra grega é aselgia, essa é a palavra grega. E esse termo, ele já fala da completa falta de domínio próprio e da completa falta de pudor em relação à sexualidade. É a pessoa que já perdeu completamente as estribeiras e tudo que ela faz é sexualizado.
não só ela não vê problema nenhum na porneia, que é a imoralidade sexual, não só a linguagem e os pensamentos dela são sexualizados, toda ela é uma pessoa sexualizada. Isso é aselguia, isso é lascívia, libertinagem ou indecência, não sei como está na versão de vocês. E você vê isso na maneira como a pessoa se veste, buscando chamar atenção, você vê isso na maneira como a pessoa fala, colocando sensualidade na fala. A pessoa, não importa onde esteja, ela é enxergada pelos outros como objeto sexual, pela maneira como ela se comporta. E hoje em dia a gente não pode mais falar isso, porque a culpa é sempre da pessoa que olhou. Não que a pessoa que olhou não tenha culpa, mas Jesus diz que não tem como não existir tropeço, mas aquele que é responsável pelo tropeço era melhor que amarrasse um tijolo no pescoço e afundasse no mar, porque aquele que causa a queda é muito mais problemático do que aquele que caiu. E a pessoa que tem a lascívia, ou a libertinagem, ou a indecência, a aselguia manifesta em sua vida, quanto menos roupas o ambiente trata como aceitável, melhor. É por isso que nunca nos Instagrams nós vimos mais TBTs de praia, não é? A desculpa perfeita para uma foto com o mínimo de roupas possível e o máximo de likes possível. E aí dizem que a roupa ela não define caráter, né? E à luz da carta aos Gálatas, isso é verdade. A sua roupa não molda o seu caráter. Isso é verdade. O externo não molda o interno. É verdade. Roupa não define caráter. É o caráter que define a roupa. É o contrário. É o contrário. Por quê? Porque porneia, a aselguia ou a catarse emana do coração. Isso se manifesta até na maneira como você se veste. Veja, sem o Espírito Santo de Deus, a lascívia se manifesta de maneira absolutamente descarada. Ela se manifesta na fala, no comportamento, nos pensamentos. E no mundo que nós vivemos hoje, um mundo que busca minar completamente qualquer tipo de padrão cristão, nós não podemos falar mais nada. A crítica ao comportamento sexualizado da mulher é machismo. A crítica ao comportamento sexualizado do homem é frescura. Mas a palavra de Deus, que permanece eternamente, passa céu, passa terra e a palavra não passa. Não é porque no século passado, no século XX, há menos de 100 anos atrás, criou-se a roupa de banho, que num primeiro momento era uma roupa usada apenas por modelos de revistas pornográficas, homens e mulheres. Não é porque no século XX inventou-se o biquininho e a sunguinha de praia, porque não dá para diminuir mais roupa do que isso. Não é porque a cultura mudou que a Bíblia deixou de tratar a exibição do próprio corpo como uma coisa normal. Não é porque a cultura mudou que Jesus mudou de ideia. A Bíblia já critica há milênios a lascívia, a exposição do corpo, pelos seus efeitos negativos, porque isso não está num campo moralmente neutro. Isso nunca mudou. Por quê? Porque no Senhor não há mudança nem sombra de variação, diz o apóstolo Tiago em sua carta. As orientações continuam sendo exatamente as mesmas. Está achando que é fácil ser crente? 2 Pedro fala sobre lascívia assim: reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, ou seja, Sodoma e Gomorra foram exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiedosamente. Mas Deus livrou o justo Ló, assim como ele havia livrado Noé, não é? Que ficava aflito. Ele livrou Ló, porque Ló ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados de Sodoma e Gomorra. Ou seja, hoje, uma pessoa pode ser presa por homofobia e machismo por pregar os padrões, por defender os padrões que Deus defende de sexualidade. Mas Deus, quando destruiu Sodoma e Gomorra, ele fez o contrário. Ele destruiu os de comportamento libertino e salvou aquele que se incomodava, Ló, com aqueles comportamentos. Ou seja, libertinagem, lascívia, aselguia, foi o pecado que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra. Romanos 13:13 diz: vivamos dignamente como em pleno dia. O que é viver como em pleno dia? Em pleno dia a gente normalmente se comporta, não é? Então vivamos como em pleno dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, aselguia, libertinagem, não em discórdias e ciúmes. E 1 Pedro 4:13 diz: basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, andando em práticas libertinas. E Tito, capítulo 2, versículo 12, diz que nós temos que ser educados para renegar a impiedade e as paixões mundanas, vivendo nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Gente, o que esse versículo 19 nos ensina, de Gálatas 5? Existem coisas
em nossas vidas, que mesmo que normalizadas na sociedade, porque a palavra diz, no versículo 19, no início ela diz, as obras da carne elas são manifestas, elas são escancaradas, elas são claras, elas são conhecidas. Não é porque algumas coisas são normalizadas na sociedade que aquilo necessariamente está numa zona neutra ou emana do Espírito de Deus, não é. Nós somos sim livres de totens religiosos e de métodos religiosos para ir para o céu. Nós vamos para o céu nos méritos de Jesus Cristo, o homem perfeito, é verdade. Mas a carta aos Gálatas nos ensina que isso de maneira nenhuma nos dá aval para dar ocasião à carne, para dar ocasião àquilo que emana da carne. E Paulo nos dá uma lista de maneiras como a carne se manifesta, e esses 3 itens, imoralidade sexual, impureza e lascívia, fazem parte desses itens. E eles se manifestam assim, de maneira sutil às vezes, mais escancarada em outras vezes, mas é nossa obrigação como filhos de Deus e pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, andar no Espírito para não dar ocasião à carne, como Paulo orienta. Esses impulsos são impulsos carnais. E vejam como lutar contra eles é liberdade. O ímpio não consegue lutar contra esses impulsos. Ele não consegue, ele não tem o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus para a liberdade. Liberdade desses impulsos, que são desonrosos para o Senhor. Não podemos tratar isso em uma zona moralmente neutra, como se não tivesse problema. Por quê? Porque o ato sexual pecaminoso consumado, ele não começou no momento que você pagou o motel e adulterou. Ele começou no seu coração. Dias, semanas, ou às vezes anos antes. Na conversa, na cena indevida, na série, na pornografia, nas fotos sexualizadas, nas mensagens escondidas de madrugada. Nós não podemos tratar impulsos sexuais pecaminosos como algo que está em uma zona moralmente neutra, porque não está. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Então, algumas aplicações finais para criar uma linha de raciocínio desse texto. Primeiro, a sexualidade criada por Deus, ela foi depravada pelo pecado. E nós precisamos reaprender como ela funciona de maneira piedosa. Segundo, se você vive qualquer tipo de vida sexual extraconjugal, qualquer que seja, saiba que isso não vem do Espírito de Deus. Isso não está numa zona moralmente neutra. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu digo não está numa zona neutra moralmente? Estou dizendo que não é algo que não é nem bom nem mal, é algo intrinsecamente mal. Não está numa zona moralmente neutra. Isso é obra da carne e precisa ser combatido no poder do Espírito. Se você assiste pornografia, e por pornografia, leia a pornografia que até o mundo chama de pornografia, a indústria pornográfica, que hoje é a que mais arrecada no mercado audiovisual. E também tem a pornografia disfarçada. A pornografia que ela está embutida em todas as áreas do entretenimento. Se você consome isso, saiba que isso não vem do Espírito de Deus, não está numa zona moralmente neutra. Isso é obra da carne e precisa ser combatida. Veja, isso não é só no mundo audiovisual, gente. Grupos de trabalho em que as pessoas compartilham besteira, vídeo sexualizado. Todo homem já fez parte de um. Todo homem já esteve em trabalho, colocaram ele num grupo e começaram a mandar besteira nesse grupo. Saia. Saia, não dê ocasião à carne. Instagram, gente, se precisar parar de seguir gente, que não dá para você olhar o feed, você atualiza o feed do Instagram e não tem como, você não vê corpo pelado, para de seguir. O pessoal trata o parar de seguir hoje em dia de uma maneira tão dramática. Tipo assim, mas a pessoa vai perguntar. Por que se perguntar? Você fala, posicione-se como cristão. Ou se você não quiser causar problema, silencia, que tem outros métodos também. O ponto é não veja, não dê ocasião à carne. Quarto, se você vive impulsos homossexuais, saiba que isso não vem do Espírito de Deus, isso não está numa zona moralmente neutra, isso é obra da carne, isso precisa ser combatido. Quinto, se você tem uma fala sexualizada, seja com assuntos sexualizados, piadinha de sexo, ou você usa palavrões que são explicitamente sexualizados, bom, palavrão qualquer um é ruim, né? Mas principalmente os sexualizados são o chefão dos palavrões. Se você expõe a sua vida sexual, mesmo que marital para os outros, fala sobre coisas sexualizadas o tempo todo, saiba, a boca fala do que está cheio o coração. Nada do que sai da boca não passou pelo coração antes. Isso não está numa zona moralmente neutra. Não emana do Espírito, é obra da carne, precisa ser combatido. Sexto, se você tem pensamentos sexualizados fora da zona do casamento, isso não vem do Espírito, nem o pensamento, não vem do Espírito de Deus, não está numa zona moralmente neutra. Isso é obra da carne e precisa ser combatido.
se você se veste ou se comporta mostrando o suficiente para que alguém tenha motivo para olhar para mais coisas do que só o seu rosto, e você sabe disso no momento que você se veste. Gente, eu fui adolescente de academia, eu já fui assim, eu sei como é você se arrumar e ficar na frente do espelho, calculando minuciosamente o quanto do seu corpo você quer mostrar para chamar atenção. Eu sei que é assim. Não existe, ninguém é inocente a ponto, assim, tipo, veja, não é possível que as pessoas sejam tão inocentes a ponto de achar que não, imagina, nada a ver, nem fiz pensando em mostrar. Você sabe quando vai dar problema, você sabe quando vai chamar atenção. Isso não vem do Espírito de Deus. Quando você se veste, não calcule o quanto você pode mostrar para ser moralmente aceitável, mas também não tanto, para não esconder tanto, para que chame um pouquinho de atenção pelo menos. Calcule o quanto você pode glorificar o Senhor na maneira que você se veste. Porque se você se veste para chamar atenção para qualquer parte do seu corpo que não seja o seu rosto, isso não está numa zona moralmente neutra. Isso é obra da carne e precisa ser combatido. E uma coisa interessante é que as alas, principalmente as mais extremadas do movimento feminista, hoje tentam convencer as mulheres que mostrar o corpo com as desculpas mais idiotas do tipo, se aceitar. E tá, se aceite. Mas para mostrar que você se aceita, você precisa ficar pelado? E aí nós vemos coisas absolutamente bizarras acontecendo e as pessoas tratando como autoaceitação, quando é uma clara manifestação de sexualidade depravada diante de Deus. Olha que linda minha estria, eu aceito a minha estria. Meu Deus! Se você mantém contato com pessoas potencialmente perigosas, pessoas com quem pode até ser que você não se relacione fisicamente, mas existe um potencial, existe uma atração. O chefe que conversa demais com a secretária em coisas que não tem a ver com o trabalho. Uma pessoa com quem você costumou se relacionar em outros tempos. Pessoas que às vezes claramente dão sinais que querem alguma coisa com você. Corte isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, porque isso não vem do Espírito de Deus, não está numa zona moralmente neutra, isso é obra da carne e precisa ser combatido. A palavra de Deus diz que nós precisamos combater o diabo, mas ela diz que nós temos que fugir do pecado, não combater o pecado, fugir do pecado, é o que diz a palavra. E aí, gente, como é que, além de tendo uma lista de regras, porque nós passamos toda a carta aos Gálatas, dizendo que a lista de regras não salva, e não salva mesmo. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, você naturalmente, e a palavra me diz isso, você quer agradar ao Senhor, você quer viver de forma digna, você quer se conformar à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer se tornar a pessoa que, quando você fechar os olhos nessa terra, você vai abrir os olhos nos céus e ser recebida pelo Senhor dizendo: bem-vindo, servo fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você quer ser essa pessoa que vai chegar no céu lá conformada à imagem do Senhor. Isso é uma obra do Espírito de Deus. Então você não vai combater isso na força da sua boa vontade. Como nenhum pecado é combatido na força da boa vontade. Porque se boa vontade minasse o pecado, Jesus não precisava morrer por nós. Isso acontece como nós vimos em versículos anteriores. Versículo 18, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 17, a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos, para que vocês não façam o que querem. Mas o versículo 16 diz, se vocês viverem no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E como nós aprendemos semana passada, viver no Espírito acontece quando nós temos comunhão entre irmãos, quando as nossas companhias em geral são companhias que estão na mesma caminhada de servir a Deus como você está. Andar no Espírito se dá quando você confessa seus pecados, quando você tem pessoas para quem você pode confessar os seus pecados e compartilhar as suas dificuldades, para que essa pessoa ore com você e para que vocês amadureçam juntas. O andar no Espírito se dá quando a palavra de Deus faz parte da sua dieta espiritual diariamente. O andar no Espírito te dá quando você se relaciona com o Senhor por meio da oração. Isso é andar no Espírito, e quanto mais você anda no Espírito, menos você satisfaz os desejos da carne. E, para fechar, eu gostaria de fazer uma pequena citação de um acontecimento do Antigo Testamento, para que nós saibamos. Veja, gente, poucos pecados são tão danosos para a vida prática quanto o pecado sexual. Pouquíssimos. Poucos pecados envergonham mais o povo de Deus. Poucos pecados fizeram pessoas perderem tanto dinheiro, moral na sociedade,
cargos em trabalhos, e mesmo bênçãos dos céus, quanto o pecado sexual. Ele é um pecado especial, sim. Às vezes as pessoas falam, não, sexualidade é um pecado como qualquer outro. Existem pecados mais graves, tá? Na Bíblia. Esse negócio de não existe pecadinho, pecadão, é mentira. Existem pecados piores do que outros, sim. Mas o pecado sexual, ele costuma ter consequências muito ruins. E é por isso que a gente tem que sempre pedir a Deus que nos dê clareza quanto a tudo aquilo que é pecaminoso. E pecado, gente, a gente tem que cortar pela raiz. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, só uma história para ilustrar isso, nós lemos a história do rei Saul, e o rei Saul ele recebeu uma ordem de Deus. A ordem que ele recebeu foi para que ele eliminasse um povo da face da terra, os amalequitas. A ordem de Deus era, elimina tudo. Não é para deixar criança, mulher, gado, nada. Por quê? Porque esse povo, acabou minha paciência com esse povo. Porque esse povo era tão depravado como Sodoma e Gomorra, era um povo que assassinava seus bebês, entregando eles em sacrifício a Moloque, né? O deus Moloque era um deus feito de bronze, uma estátua feita de bronze que tinha os braços assim, eles colocavam fogo na estátua, aquela estátua ficava queimando, e as pessoas entregavam seus bebês, colocavam ali o bebê em cima dos braços do deus Moloque, para o bebê ficar derretendo ali e eles oferecerem ali seus bebês como sacrifício a esse Deus. E Deus disse, expurgue da face da terra esse povo. Ele ordenou ao rei Saul. E o rei Saul foi, lutou contra os amalequitas, não destruiu tudo como Deus mandou, preservou gado, inclusive preservou a vida do rei Agag, que era o rei dos amalequitas na época. E quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, o profeta Samuel falou, e aí, obedeceu às ordens do Senhor? Sim. Matou tudo? Sim. Aí o profeta Samuel, mas e esse barulho de gado que eu estou ouvindo vindo da terra dos amalequitas? Não, é que eu preservei algumas coisas aqui, eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor, não é? É a pessoa que quer dar dízimo do dinheiro roubado, né? Disse o profeta Samuel, Saul, não é melhor obedecer do que sacrificar? Enfim, Saul desobedeceu, ele não acabou com os amalequitas, que era uma ordem direta de Deus, assim como Deus ordena que nós destruamos o pecado da nossa vida. Ele deixou um pouquinho ali. Algumas centenas de anos depois, quando o povo de Deus estava voltando em etapas do cativeiro na Babilônia, e o povo de Deus estava sob jugo da nação persa, a nação persa tinha um rei chamado Xerxes, ou Assuero, dependendo da Bíblia de vocês. Esse rei tinha um assistente chamado Amã. Adivinha de quem esse Amã era descendente? Do rei Agag, que o rei Saul não havia matado. Este Amã conspirou com o rei Xerxes para destruir a nação judaica. Ele mandou decretos por todo o reino, por todas as 127 nações, de que ele era rei, para destruir a nação judaica. Aquele um homem causou esse problema. Quase a nação de Judá foi destruída e varrida da face da terra. Só não foi porque Deus levantou Ester como rainha da Pérsia e impediu que aquilo acontecesse. Mas vejam como desobedecer uma ordem de Deus é uma coisa que volta para te assombrar, mesmo que demore anos. Então, gente, pecado é uma coisa que a gente tem que cortar pela raiz. Disse o Senhor, se a tua mão direita te faz pecar, corta, joga fora. É melhor entrarmos no reino do céu sem ela do que no inferno com ela. Esse texto não pode ser pregado de forma legalista, do tipo, pare de fazer sexo errado, senão você vai para o inferno. Não é isso. O que te salva é Jesus. Mas uma vez salvo por Jesus, diz o livro de Tiago, no capítulo 2, que nas provações e nas tentações a sua fé é atestada. E as suas obras serão julgadas lá nos céus para ver se eram obras de uma pessoa salva mesmo. Você é salvo em Cristo Jesus? Eu tenho certeza que essas palavras não são escândalo para você. E que o Espírito Santo fala com você. E se você se escandaliza com essas palavras, ou se algo que eu falei aqui parece ofensivo do ponto de vista, não tem nada a ver isso, reavalie a sua salvação. Teste-se, veja se você realmente está na fé. Porque onde o Espírito de Deus habita, habita a santificação e o desejo de se parecer com Deus. Mesmo que aquilo doa, mesmo que aquilo ofenda o nosso ego. Porque quando a palavra de Deus não ofende, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Vamos orar. Deus tenha misericórdia de nós.